Só sabemos que 1 mais 1 dá 2, porque alguém nos ensinou. TAC te apresenta Te Conto com Contas, anexo ao capítulo Lance Fixo. Tema de hoje: como se calcula o percentual. No capítulo Lance Fixo de nossa novela, a terceira dica que sugerimos anotar chamava a atenção para as diferentes formas de cálculo do percentual do fixo. No vídeo, dissemos: algumas administradoras definem que os lances, quaisquer que sejam, são calculados sobre o valor do crédito, enquanto outras consideram que é sobre o saldo devedor no momento da contratação, valor chamado de categoria, que é a soma da carta com as taxas, sem o custo dos seguros. E por fim, algumas administradoras fazem o cálculo sobre o número de parcelas. Portanto, para entender melhor como se calcula, vamos imaginar uma administradora onde o percentual do fixo seja 30% e que seja possível usar no máximo 20% de embutido. Nesse exemplo, vamos considerar 2 cotistas com cartas de R$100 mil com taxa de 20%. Isso é, a soma do percentual da taxa de administração com o percentual do fundo de reserva, sendo o cotista A alguém que entrou no início e já pagou 4 parcelas das 200, e o cotista B alguém que entrou antes da 5ª assembleia em um grupo em andamento. Ou seja, só vai pagar 196 parcelas. Antes de entrar nas contas, vamos destacar por que geralmente não se calcula o percentual sobre o saldo devedor individual. Repare que nessa situação hipotética que estamos trazendo, antes da 5ª assembleia, o valor da carta de ambos os cotistas será igual, R$100 mil, assim como o valor categoria, que será de R$120 mil. Porém, a parcela e o saldo devedor serão diferentes. O cotista A terá um saldo devedor de R$ 117.600 e uma parcela de R$ 600, enquanto o saldo devedor do cotista B será R$ 120 mil para uma parcela de R$ 612 aproximadamente. Esse exemplo demonstra que é possível termos cartas iguais e valor categoria igual, com saldos devedores diferentes. Neste caso, o cálculo sobre o valor da carta ou sobre o valor categoria faz com que o valor do fixo em reais seja igual, enquanto que se o percentual do fixo fosse calculado sobre o saldo devedor individual, isso faria com que essa modalidade de lance se tornasse, de certa maneira, prejudicial àqueles que possuem um saldo maior a pagar. E isso acabaria por desequilibrar um pouco o princípio básico do consórcio, que é a igualdade de chances e de valor. Agora que já sabemos por que a grande maioria das administradoras não calcula sobre o saldo devedor, chegou a hora das nossas contas. O primeiro caso é o mais simples de entender. Se o cálculo for feito sobre o valor da carta, basta pegar 30% de R$100 mil. Portanto, teríamos um valor de R$30 mil de lance fixo, sendo que qualquer cotista precisaria ter, no mínimo, R$10 mil de capital próprio, já que nessa situação hipotética pode usar até R$20 mil de lance embutido, que seriam os 20% sobre os R$100 mil da carta. Nós vamos explicar tudo sobre lance embutido em um capítulo específico e num anexo de contas próprio. Portanto, queremos destacar o quanto é importante manter o sininho de notificações ativo e estar inscrito aqui no canal, pois o lance embutido é um instrumento muito interessante e que ajuda muita gente a ser contemplada. Mas há informações muito importantes que você precisa conhecer antes de adquirir uma carta de consórcio, considerando utilizar parte dela como embutido. E você já sabe, né? Consórcio é para quem quer conquistar. E se não souber tudo sobre consórcio, pode ser que demore mais a conquistar. No segundo caso, se o percentual for sobre o valor categoria, bastaria calcular também 30% sobre R$120 mil, o que daria R$36 mil como valor do lance fixo. Mas nesse caso, há uma pequena diferença na forma como se calcula a necessidade de capital próprio. Para ficar mais claro, imagine que o cotista A vai pagar todo o fixo com capital próprio e o cotista B vai usar o teto de 20%
permitido como embutido. Nesse exemplo, o cotista A vai antecipar R$ 36.000 com capital próprio, mantendo sua carta após a contemplação em R$ 100.000, já que não usará nada de embutido, enquanto que o cotista B vai antecipar apenas R$ 16.000 com capital próprio, já que usará o valor máximo em reais possível para o embutido, ou seja, R$ 20.000. Note que o cálculo do embutido tem de ser feito sobre o valor da carta e não sobre o valor categoria. Portanto, 20% de R$ 100.000. Esse valor embutido será descontado do valor da carta em caso de contemplação. Portanto, nesse caso, a carta passará a ser de R$ 80.000. Esclarecendo, sempre que alguém usar algum valor como embutido, esse valor será descontado do valor da carta e é por essa razão que ele tem esse nome. Fale para nós nos comentários se alguém já havia chamado sua atenção para a diferença na necessidade de capital próprio numa situação de embutido num lance fixo. Por fim, existem administradoras que calculam os lances, quaisquer que sejam, sobre o número de parcelas. Apesar de estarmos convencidos que essa maneira é a mais incomum e particularmente ainda mais rara em casos de lance fixo, é possível que se encontre quem a utilize. O valor da parcela nada mais é do que o saldo devedor dividido pelo prazo que falta. Como 30% de 196 parcelas dá 58,8 parcelas, o cotista A teria de pagar R$ 35.400 de lance fixo, já que no seu caso são R$ 600 vezes 59 parcelas, e o cotista B, R$ 36.122,44 de fixo, resultado de R$ 612 vezes 59 parcelas. É esse tipo de cálculo que pode trazer um valor em reais diferente para um mesmo percentual de lance fixo entre cotistas com o mesmo valor de crédito e ou categoria. Em nossa singela avaliação, é a forma menos justa de se calcular um lance, pois nenhum cotista deveria ter de pagar um valor maior só por ter um saldo devedor diferente. Nos parece que algumas administradoras ainda têm dificuldades técnicas ou de sistema para aceitar amortizações de valores aleatórios, fazendo com que as antecipações tenham de ser sempre um múltiplo exato ao valor da parcela. E essa seria para nós a principal razão para alguém escolher essa forma de cálculo de lance. Pois repare que se não fosse calculado sobre o número de parcelas, acabaria por ser um cálculo sobre o saldo devedor individual, o que iria contra o nosso destaque, que chama a atenção exatamente para o fato de que geralmente não se calcula sobre o saldo devedor. Agora que já sabe calcular o percentual dos consórcios nas diferentes formas, queremos concluir esse anexo de contas com mais um pequeno destaque. Fique atento às 7 dicas do capítulo Lance Fixo. Consórcio pode parecer tudo igual, e se não olhar com calma, vai achar que as diferenças são só particularidades entre administradoras e grupos. Mas se quiser contemplar logo, ou se quiser gastar menos para obter o crédito que necessita, talvez essas diferenças sejam mais sensíveis do que aparentam. Se esse anexo te ajudar a conquistar, nós já estaremos felizes, principalmente se contar pra gente na área dos comentários. Queremos ouvir o que está achando da nossa jornada do conhecimento sobre o consórcio. E claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada e até a próxima!